bem-vindos, bem-vindas à segunda aula do nosso workshop Emoções que Adoecem. Se você é uma pessoa que vive doente, tem imunidade baixa, dorme mal, acorda sempre às 3 da manhã, sente cansaço todo o tempo, vive com dor aqui, dor ali. Se você é uma pessoa que tem desequilíbrios e não consegue entender por que isso acontece e por que você não melhora, esse workshop é para você. Então aqui eu quero te dar respostas. Você vai terminar a nossa sequência de 3 aulas entendendo que existe saída, existe sim uma forma de virar esse jogo. Falamos muito disso na primeira aula e eu vou repetir hoje. É possível viver bem, com saúde, bem-estar, com a mente no lugar, não importa a sua idade, o trabalho que você faz, as dificuldades que você enfrenta. Então hoje nós vamos avançar, vamos falar da dietoterapia e da fitoterapia. Então eu vou te dar algumas orientações de alimentação, orientações que eu dou na minha escola também. E eu vou te ensinar mais um movimento que vai melhorar a sua energia, como fizemos na aula 1. Mas antes eu queria te fazer uma pergunta, você que assistiu a aula 1. Como é que foi a sua experiência? Então, comente aqui o que você considerou como o aprendizado mais importante dessa primeira aula, o que você sentiu, como que você saiu da primeira aula, né? Eu leio e releio os comentários depois da aula, então pode ter certeza que a sua interação aqui comigo não passa despercebida, tá bom? E claro, deixa o like aqui no vídeo, né? É importante para mim. E se você vê sentido, se você se identifica com tudo que eu tô falando aqui, compartilhe essa aula com pessoas que você gosta e quer ver bem. Então, na última aula, você lembra? Eu expliquei para você como as nossas emoções desreguladas têm relação direta com os nossos sintomas, com as nossas doenças. Eu expliquei que essas emoções mal digeridas fazem a nossa energia vital entrar em desequilíbrio e estagnação. Nossa energia vital é aquela que circula pelos nossos canais energéticos, lembra? Nossos meridianos, lembra do bonequinho? E quando essa energia é perturbada, aparece o sintoma, aparece a doença, aparece o desequilíbrio. Não é a idade, não é azar, não é destino. Puxa, eu não tenho sorte, tô sempre doente, tenho insônia, tenho crise de pânico, tenho burnout, tenho que lidar com doenças crônicas, tenho gastrite, fibromialgia, hipertensão, doença autoimune, asma, alergia, dermatite que não me larga. Não é acaso. É o seu corpo te dando sinais e falando com você. Falando que você não deve e não pode viver em ritmo acelerado, retendo ressentimentos, raivas, tristezas, preocupações com o futuro, medo. Vamos virando reféns. Vamos virando reféns das doenças, dos remédios e vamos normalizando esse mal-estar, achando que, no fim das contas, é assim mesmo. Mas não é para ser. Ontem, hoje, amanhã e sempre eu vou bater nessa tecla. Existe uma saída natural, baseada em conhecimentos milenares, que infelizmente é uma saída muito pouco conhecida. Tanto é que, como eu contei, né, eu mesma demorei para encontrar essa porta, essa saída, né? Mas eu encontrei, né? Essa porta me salvou, como eu contei aí a minha história, e eu não tive dúvidas em trocar uma carreira sólida no jornalismo, cheia de glamour, né? Eu aparecia na televisão, mas uma carreira cheia de doença também, né? E eu não hesitei em trocar tudo isso
pelo que eu sou hoje. A Ana, terapeuta, acupunturista, instrutora certificada de Tai Chi Chuan, de Qigong, né? Professora de milhares de alunos dentro da escola de cura milenar, né? E, sobretudo, a Ana orgulhosa da minha transformação e da transformação de tanta gente que me acompanha. Isso me dá muito orgulho, é a minha missão de vida, realmente, né? Temos hoje uma questão social que aprofunda o problema, né? Porque a gente vive num ritmo que o nosso corpo não aguenta, né? É pressão para dar conta de tudo, para dar conta do trabalho, para dar conta dos filhos, dos maridos, das esposas, das contas para pagar, da necessidade de crescer, de conquistar, de ter sucesso, né? De ficar bem, de ter um corpo, sei lá, né? Segundo as normas da beleza, né? Sobre essa imposição que a gente vive, né? A gente tem que dar conta de muita coisa. E tem notícia ruim, e muita informação de muitas fontes desencontradas, não é? Então não é à toa que as pessoas estão cada vez mais doentes, porque as nossas emoções estão cada vez mais perturbadas. Como que a gente não vai estressar? Como que a gente não vai ter medo? Como que a gente não vai sentir insegurança, tristeza, desânimo? Como que a gente não vai sentir raiva, irritação, frustração? Como não viver com 1 milhão de coisas na cabeça para resolver? E a doença aparece. Né? A ansiedade, para falar só de uma patologia, né? A ansiedade é um grave problema mundial. Eu falei na aula 1 sobre os 3 remédios naturais da medicina tradicional chinesa, lembra? Os 3 pilares ou os 3 princípios que me salvaram, que eu continuo seguindo e aplicando no meu dia a dia e que eu ensino para os meus alunos dentro da escola de cura milenar. Remédio 1, energia circulante, ou seja, promover a circulação correta de energia. Remédio 2, energia fortalecida, ou seja, dar nutrição para que essa energia seja forte e resistente. Remédio 3, mente controlada, ou seja, desenvolver a habilidade de enfrentar melhor as situações difíceis e, com isso, não ficar vulnerável às emoções desreguladas. A gente vê aqueles mestres, aqueles monges tão tranquilos, tão pacíficos, né? Mas eles não nasceram assim. Eles aplicaram esses 3 remédios, esses 3 princípios. Eles abriram esse caminho, essa porta que se abriu para mim também, né? Quando a gente junta esses 3 remédios, nossa, tudo começa a mudar. Eu contei como é que foi comigo, o acidente, o luto, as doenças. Por isso, eu não estou inventando nada aqui. Isso aqui não é linguagem figurada, não é linguagem de marketing, não. É o que eu vivi, né? Isso aqui é o segredo da cura, um segredo milenar e que nem é segredo, porque estamos falando aqui dele, né? Ele só é segredo para quem quer ignorar esse caminho, ou para quem ainda não foi apresentado a ele, né? A gente passa anos da vida e ninguém ensina nada sobre isso pra gente, né? O caminho da saúde, o verdadeiro caminho da saúde. Mas eu tô te dizendo, aqui estou te apresentando esse caminho. E aí vamos falar do primeiro remédio, né? A energia circulante. Dentro da escola de cura, eu ensino o Tai Chi Chuan e também o Qigong, né? Eu expliquei rapidamente na aula 1 o que são,
que são práticas usadas para liberar os bloqueios da nossa energia, para direcionar a nossa energia, para transformar a nossa energia num fluxo suave, né? De forma intencional, não é? Então, são práticas lentas, que podem ser feitas por qualquer pessoa, e por isso agem também muito profundamente na nossa mente, né? Lembram também que a gente falou sobre como corpo e mente não se separam. E essas práticas corporais da medicina chinesa é essa junção, promovem essa integração total. Inclusive, falei também, né? O Tai Chi Chuan é chamado de meditação em movimento também, né? Então, as diversas séries de movimentos de Tai Chi Chuan terapêutico e Qigong que eu ensino na escola de cura agem então em várias frentes ao mesmo tempo. Conectam o corpo e a mente, movimentam a energia vital, desbloqueiam essa energia vital estagnada, aumentam a flexibilidade, melhoram o equilíbrio e a força muscular, reduzem o estresse e combatem esse ciclo de adoecimento gerado pelo impacto das nossas emoções mal digeridas. Então, você treina o seu corpo para circular a energia, para fortalecer os órgãos internos e treina a sua mente para lidar com as adversidades e as emoções desreguladas, né? Isso não sou eu também, só eu que falo, né? Não, né? Existem diversas pesquisas científicas que comprovam a eficácia dessas técnicas para fortalecer o corpo e a mente, que comprovam tudo isso que eu acabei de dizer. Só que a melhor comprovação não são as pesquisas, né? São primeiro a minha vivência, né? E são os alunos que melhoram de sintomas que nunca tinham conseguido antes resolver, mesmo tentando diversos métodos. Então, exemplos. Tem a Sandra, por exemplo, que depois de começar a praticar os movimentos do Tai Chi Chuan terapêutico, que eu ensino, ela abandonou os remédios para a depressão, parou de tomar, não precisou mais, passou a se sentir bem, concentrada, conseguiu dar a volta por cima. E ela é só um exemplo, né? Eu tenho inúmeros depoimentos dos meus alunos da escola de cura. E é isso, inclusive, que me move a fazer esse trabalho e a espalhar esses conhecimentos ainda mais, né? Porque esses conhecimentos me transformaram. Eu estou partilhando esses conhecimentos e vendo o efeito maravilhoso nos meus alunos, né? Não há dúvida, não há... As pesquisas dizem isso tudo, claro, mas o melhor é a gente ver a vida real. E na vida real a gente comprova tudo isso também. Então tem outro exemplo pensando aqui, o da Marta, que tomava remédio para ansiedade e tinha hipertensão também, melhorou de tudo, né? A Cíntia, ela escreveu uma coisa muito legal, fez um depoimento muito legal, essa Cíntia, minha aluna, porque ela disse assim, eu percebi como liberar as emoções negativas, as emoções que me faziam mal. Enfim, muitos depoimentos de gente, como eu falei, da vida real, que nem você, né? A gente vai mandar esses depoimentos no material extra que a gente está enviando pelos grupos, e aí você vai poder ler com mais calma, tá bom? Antes de continuar, eu também quero te mostrar 2 relatos em vídeo que tem a ver com o que eu vou te falar agora, né? Que é o poder dos alimentos e das ervas no processo de cura. Então, reparem, tanto a Rose quanto o Petros, eles falam sobre as práticas corporais, mas também falam sobre esse outro recurso maravilhoso da medicina chinesa, que são os alimentos e as ervas, né? São remédios poderosos. Eles possuem propriedades energéticas e eles atuam na nossa energia vital.
quando os meus alunos falam de receitas, de chás que eles aprendem no meu curso, né, na escola, a alimentação e as ervas são 2 pilares de tratamento da medicina chinesa, que a gente pode usar para combater os sintomas, para melhorar a nossa saúde, para reforçar a nossa caminhada em direção à cura, né? Então tem a dietoterapia chinesa e também a fitoterapia, né, que é o uso de ervas terapêuticas, né? Então, a dietoterapia, ela é a alimentação energética, né? É a escolha de ingredientes que vão fortalecer a nossa energia vital. E a fitoterapia é o uso de ervas terapêuticas que vão auxiliar também no equilíbrio dessa energia. Então, tudo que a gente ingere pode ser usado para ajudar a trazer o nosso equilíbrio físico e mental de volta. Você sabia que os sábios, né, orientais, os sábios chineses, eles olhavam para os alimentos, eles não contavam caloria. E até hoje, chinês não conta caloria. Não é assim que eles avaliam os alimentos, né? Caloria, carboidrato, proteína, não sei o que lá. Eles contam não, né? Eles avaliam e levam em conta as propriedades energéticas do alimento. Dentro da Escola de Cura Milenária, eu dou um curso completo de dietoterapia chinesa e chás terapêuticos, com apostila, material de consulta, tabelas, porque é um tema bem denso e ele precisa ser explicado direitinho, né, com objetividade e tudo mais. Aqui, nessa nossa aula, eu já vou te dar um gostinho, né, dessa tabela que a gente usa no corpo, para você ter no curso e no corpo também, né, para você ter uma ideia de como a gente faz essa escolha de ingredientes, né, qual é a relação dos ingredientes na hora de combater esse adoecimento contínuo, né. Os mestres orientais, eles descobriram o quê? Como os alimentos, eles agem dentro do nosso corpo, quando eles são ingeridos, né? E aí, assim como as emoções, diferentes alimentos afetam diferentes órgãos, produzem diferentes efeitos no nosso organismo. Olha que coisa mais fantástica e profunda, né? Então, é por isso também que lá dentro do curso a gente tem todo o material complementar, né, para organizar essas informações todas, né? Mas eu vou falar agora para você algumas dessas relações e vou te dar uma receitinha, né? Uma das dezenas e dezenas de receitas que eu disponibilizo para os alunos da escola de cura, tá? Então vamos por órgão. Então o coração, lembra? Ele sofre mais impacto, né, de qual emoção, tá? Dessa euforia excessiva, dessa agitação. E daí, esse desequilíbrio, ele produz sintomas como insônia, ansiedade, palpitação, memória fraca. E como que a gente pode usar, nesse caso, a dietoterapia? Vou citar algumas ervas e alguns alimentos que ajudam nesse caso, né? Então, anota aí, se você sente algum desses sintomas ou se você conhece alguém, né, que sinta. Então, chá de erva cidreira ou de flor de laranjeira acalma a agitação, acalma a mente. Alimentos que são bons, carnes grelhadas, aipo, alimentos vermelhos, morango, melancia, condimentos como páprica. Alguns exemplos, tá? Aí temos o rim. O rim, ele é impactado pelo medo, né? E o rim se relaciona com os nossos ossos. Então, osteopenia, osteoporose, tudo isso tem a ver com o rim, né? Envelhecimento precoce, dores na lombar, nos joelhos, a gente conversou já sobre isso na aula 1, lembra? E aí, o que é bom para o rim e para esses sintomas? Feijões, castanhas, quinoa, salmão, gergelim preto. O gergelim branco também é bom, o preto é ainda melhor, né? E ele pode ser usado nos preparos variados, na salada, ele pode também virar chá
Você pode fazer um chá de gergelim preto, que inclusive tem um gosto muito agradável, muito bom, tá? Isso tudo é pro rim. Fígado, a emoção do fígado é a raiva, né? Então a raiva quando tá muito intensa, ela sobe pra cabeça, né? Sabe aquele ditado que a pessoa, nossa, aquela pessoa tá com a cabeça quente, é quando o fogo do fígado sobe pra cabeça. Aí tem dor de cabeça, fotofobia. Que ingredientes ajudam o fígado? Verduras de cor verde escura, fígado de boi, tangerina, frutas como cereja, framboesa, maracujá, tá bom? Baço que se relaciona ao sistema da digestão, e ele fica desgastado, ele fica fraco com a preocupação excessiva, esses pensamentos exagerados de preocupação que não te deixa, sabe? E aí, para tonificar o baço, o que a gente pode usar? Arroz, inhame, batata doce, abobrinha, cenoura, sementes. E quando a digestão tá ruim, um chá muito bom é o de casca de tangerina seca. Pulmão, ele é impactado pela tristeza. Então, quando a gente pensa em alimentos bons para o pulmão, a gente pensa também, e pulmão ele precisa de umidificação. Então, a gente pensa em coisas que sejam úmidas, né? Que hidratem. Então, por exemplo, quero te dar uma receita agora, maravilhosa, simples, né? Então, quando você está sentindo tosse seca, garganta seca, rouquidão, você vai fazer um chá de pera com mel. Então, você vai pegar uma pera madura, né, orgânica, se possível, de preferência. Você vai descascar, ou você pode até usar a casca, mas aí tem que, né, higienizar bem a casca. Depende de você. Você vai cortar em pedacinhos, coloca na água e deixa ali a pera cozinhando em fogo baixo, uns 10 minutinhos, até ela ficar bem maciezinha. Terminou de cozinhar, desliga o fogo, deixa esfriar um pouquinho. E na hora que você for tomar, você acrescenta mel a gosto, né? E pode comer também os pedacinhos da pera. E por que esse chá é bom na visão da dietoterapia chinesa, né? Pro pulmão? Porque ele vai nutrir os fluidos do corpo. Vai umidificar o pulmão, acalmar a tosse seca. E ele também fortalece o estômago, né? E o mel ajuda a harmonizar o trato digestivo. E também ajuda a aliviar o calor interno, a agitação, porque vai nutrir os fluidos, vai nutrir o yin, né? E daí isso vai contribuir para acalmar a mente. Tá bom? Então, veja lá, a gente já falou aqui dos remédios 1 e 2, né? A gente já falou sobre a energia circulante, já falamos energia fortalecida, né? Que é a dietoterapia, aí entra a dietoterapia, entra a fitoterapia, né? Então, veja, a gente está construindo uma combinação. Essa combinação é que é a porta para a saúde, né? Essa combinação é um adeus para o colapso, a baixa imunidade e as doenças, né? Então perceba, tudo é intencional. Os ingredientes, os movimentos, os chás, são vários recursos que se juntam. Não é aleatório. As escolhas não são aleatórias. E o que eu faço enquanto professora, né, e criadora desses cursos e desses protocolos é guiar os meus alunos nessas escolhas. É ensinar como fazer essas escolhas. Né? Lembram que na aula 1 eu falei assim, eu fui ao fundo do poço para poder mudar a minha vida, né? Lembram? Mas você não precisa fazer isso, porque eu já trilhei esse caminho. E eu tô aqui para te orientar. Eu já fui ao fundo do poço. E com essa minha vivência, hoje eu sou capaz, né, de orientar os meus alunos e alunas e eles podem já começar com o caminho aberto, né? De modo que todos esses recursos disponíveis hajam
organizadamente para a sua transformação, a sua cura. Porque a gente precisa de uma organização. Como eu falei, nada é aleatório. Precisamos de uma direção. Por isso mesmo eu te falei também que na aula 3 eu vou te dar um mapa. Precisa haver uma estruturação, né? Então, eu estruturei a minha vivência, o meu conhecimento e os meus estudos para que você possa se transformar. E a medicina chinesa ela é maravilhosa porque ela vê você. Não tem pílula mágica, não tem remédio igual para todo mundo. É uma medicina inteligente, em que a gente vai escolhendo o que nos faz bem a cada momento, porque a gente muda. A cada momento a gente pode estar precisando de uma coisa diferente. Por isso que é uma medicina altamente eficaz e preventiva. Quando eu escolho um alimento, eu vou escolher um alimento que é bom para mim naquele momento. Pode ser que ele não seja bom para Maria, nem para Joana. Ele é bom para Ana. E isso os meus alunos entendem, aprendem objetivamente, de forma prática e aplicam. E por isso eles melhoram, né? Juntam alimentos, movimentos, juntam a mente. Então, na próxima aula, justamente, a gente vai abordar o terceiro remédio necessário, que é o fortalecimento da mente. Eu vou te explicar melhor o que isso quer dizer. O que quer dizer? Eu preciso fortalecer a minha mente, acalmar a minha mente. O que você pensa? Ai, meu Deus, será que eu vou ter que ficar sentada de pernas cruzadas 1 hora? Bom, se você quiser, você pode fazer isso, né? Mas não precisa. Aqui comigo você não precisa. Eu te ofereço outros caminhos alternativos para você fortalecer a sua mente. Mesmo que você seja aquele tipo de pessoa que diz assim, não, eu não consigo meditar, porque eu fico pensando muito, eu sou muito agitada, não consigo, já tentei e não deu certo. Comigo não. Eu vou te mostrar como é possível. E eu vou te mostrar como unir esses 3 remédios do meu protocolo anticolapso, da minha escola de cura milenar, né? A minha escola de cura milenar e o meu protocolo anticolapso são organizados, foram criados e organizados, né? Em cima desses 3 pilares, desses 3 remédios. E especialmente o protocolo anticolapso, ele foi criado especialmente para quem quer dar os primeiros passos. Então, quem entra na escola de cura começa pelo protocolo. Muito bem. Então, dito isso, eu agora te convido a fazer mais um movimento terapêutico, que também é o segundo movimento que você aprende dentro do protocolo, né? E os meus alunos amam fazer, tá? Antes, eu quero te lembrar que eu vou enviar uma seleção de receitas que eu dou para os meus alunos dentro da escola, mas eu vou enviar para o grupo de WhatsApp aqui do workshop, tá? Para complementar a aula de hoje. Então, se você ainda não está no grupo, acesse o link aqui na descrição dessa aula para você entrar, tá bom? E aí amanhã, né, na próxima aula, eu quero que você me conte se fez alguma receita, se deu tempo de fazer alguma receita, se sentiu melhora no sono, na sua disposição, nos seus sintomas, tá bom? Então, deixa eu só tomar uma aguinha e vamos ao nosso exercício. Esse exercício, como eu falei, é o segundo exercício do protocolo. Ele se chama Gire a Esfera Dourada. Lembra que na aula 1 a gente fez o Role a Esfera Dourada. Aqui é Gire a Esfera Dourada. O princípio do movimento continua o mesmo, que é o de começar a promover e a mudar a circulação de energia. E também, claro, ir treinando a habilidade da nossa mente de foco, de concentração, tá bom? Então, vamos lá. E da mesma forma como foi o primeiro exercício, se você tiver alguma limitação de ficar em pé, você pode fazer sentado. Mantenha os pés no chão e a coluna ereta, tá? Não encoste na cadeira, tá bom? Então, vamos lá.
Deixa eu ajustar a câmera. Muito bem. Então, como na primeira aula, começamos com os pés juntos, postura de Vuti. Inspire, expire, devagar. Vamos entrando aqui no nosso, na nossa vibração de cura, de foco, de concentração. Vá trazendo a sua mente para o momento presente, para o que você está fazendo agora. Muito bem. E aí você separe os pés, largura de ombros. Então, da mesma forma que a gente fez no primeiro exercício, a gente vai segurar a nossa esfera, lembra? Lembra dos pontos na palma da mão que estão conectados. E a gente vai conectar esses pontos. Lembra disso, né? Aqui no meio, entre as nossas mãos, o que tem é energia. Não é ar, não é vazio. É energia. E a gente, com a nossa concentração e a nossa energia do nosso corpo, a gente vai conseguir aumentar essa energia que está entre as nossas mãos. Só que hoje, em vez de a gente segurar a nossa esfera assim, a gente vai segurar a nossa esfera assim. Por quê? Porque a gente vai rolar, a gente vai girar, né? A gente rolou e agora a gente vai, girar a esfera. Então aqui é importante, mais importante ainda, a gente não deixar as mãos se desconectarem, né? De repente a mão foi para cá, outra mão foi para lá. É importante que você mantenha essa conexão entre as palmas, entre esses pontos energéticos, tá bom? E, assim como no primeiro exercício, não deixar, né, a axila fechada, abra um pouquinho a axila e leve um pouquinho essa bola, essa esfera para frente. Né? Então é um movimento de expansão, não é uma coisa curtinha assim, né? Tá bom? Então, segure aqui comigo a sua esfera. E a gente vai girar. Pensa aqui, então, que você tem essa esfera maravilhosa, cheia de luz dourada, que está vibrando na sua mão. E você, vai girar devagar. Preste atenção para não perder a conexão das mãos, Então, vá girando essa esfera para o lado que você quiser. Você começa a sentir, inclusive, que existe sim essa energia. Essa energia entre as mãos, ela vai ficando quase que palpável, quase que material. E é uma esfera linda, reluzente, brilhante. Esse brilho vai crescendo. E você respira devagar, inspira acompanhando o movimento. E expira. Inspira. Expira. Não deixe os pensamentos atrapalharem. Quando eles vierem, mande eles embora. Não se apegue aos pensamentos. Se concentre aqui na sua bola de energia, vibrante, dourada, com cada vez mais luz. Você, com esse movimento e a sua respiração, você está melhorando o seu fluxo de energia dentro do seu organismo, acalmando a sua mente, melhorando a sua energia. E veja o que você está sentindo. Calor nas mãos,
formigamentos, sensações diversas, cada pessoa sente uma coisa. Veja se a sua bola está ficando pesada. Às vezes as pessoas relatam que sentem a bola aumentando de peso e aumentando até de tamanho. Você pode acompanhar o crescimento da sua bola. Ela vai aumentando. Ela agora virou uma grande bola. Continue coordenando com a sua respiração. Relaxa os ombros. Sua bola ganha luz e ganha força. Mais luz. Mais vibração positiva. Mais brilho. Um brilho intenso. E agora a gente vai pegar essa bola que ficou tão grande, ficou tão linda, tão enorme, cheia de luz dourada, tão vibrante, cheia de coisas boas, de energia positiva. A gente vai pegar essa bola, trazer para o nosso tantien inferior. E agora essa bola, essa luz, essa energia está circulando dentro do nosso corpo. E ela devagar, olha, ela está preenchendo todo o nosso organismo, todas as nossas estruturas, da cabeça até os pés, a ponta dos dedos. Essa luz vibrante e dourada está preenchendo todo o nosso corpo. É uma energia de saúde, de alegria, de cura. Sinta o calor dessa energia positiva circular pelo seu organismo, levando saúde. Quando você se sentir pronta, pronto, abra os olhos e solte os braços. Como você está se sentindo? Que sensações esse exercício te trouxe? Como está a sua mente? Como está o seu corpo? Como estão as suas tensões? Comente aqui para mim. Como eu falei, tudo que vocês comentarem, tudo que você comenta e escreve, eu leio com muita calma quando a aula termina. Tá bom? Amanhã teremos a nossa última aula. Teremos a nossa última aula e faremos a conexão de tudo o que você aprendeu até aqui. E como eu falei, eu vou te mostrar um mapa, um protocolo para você seguir em momentos de colapso, né? Como eu falei, o mapa é o quê? É a direção. Eu vou te entregar a direção, né? Esse mapa já transformou a vida de muita gente, viu? Efeitos fantásticos, comprovados pelos depoimentos, pelas vivências dos meus alunos e das minhas alunas. Comprovados também, antes de tudo, por mim mesma, né?
eu me transformei e por isso eu posso falar, né? Eu não falo da boca para fora. Tudo que eu construí, tudo que eu ensino, todos os protocolos que eu criei e organizei, não são da boca para fora. Eles vêm do que eu vivi e da minha experiência concreta da vida real. Por isso eu entrego conhecimentos práticos e realmente transformadores. Então, muito obrigada pela sua presença, mais uma vez, e eu te espero por aqui na última aula, tá bem? Até logo!